Olá pessoal, meu nome é João Carlos e vou falar com vocês um pouco sobre cooperativismo. Recomendo que esteja munido de caneta e papel para eventuais anotações. Primeiramente, iremos definir o que seja uma cooperativa. Cooperativa é um modelo de associação que tem como principais características a propriedade, a gestão e a repartição mútua ou cooperativa em comum, ou seja, em comum. Sendo, portanto, uma associação de pessoas e não de capitais. Suas sobras financeiras, ao final do exercício fiscal, são distribuídas entre os associados e visa a melhoria das condições sociais e econômicas de seus membros. Observe que na definição consta que as sobras financeiras, quer dizer, o dinheiro, ao final do exercício fiscal, são distribuídas entre os associados, ou seja, não são transferidas para o exercício seguinte. Vamos ver. Esta figura ilustra um empreendimento sendo conduzido por um grupo de pessoas ou associados ou cooperados, e todos eles executam um determinado trabalho, visando um resultado final, que beneficiará a todos. Vocês podem observar aí no slide, né, que todos estão trabalhando, cada um cumprindo uma função. Podemos dizer também que cooperativa é uma sociedade de pessoas e essa sociedade não visa lucros. Geralmente tem por finalidade realizar alguma transformação, ou seja, produzir alguma coisa, ou prestar algum tipo de serviço, né? Então a cooperativa pode ser produtiva ou pode ser prestadora de serviço. Como viabilizar alguma produção, armazenar e ou comercializar bens de seus cooperados e ou de terceiros. É necessário um número mínimo de 20 pessoas para formar uma cooperativa, ou seja, uma cooperativa só pode ter o mínimo de 20 associados. Nesta figura, podemos observar uma suposta pequena cooperativa de produção de doces caseiros, formada por mulheres. Está no lado superior esquerdo. Ao lado dela, outra suposta agroindústria cooperativa de frutas, com variados processos de produção e embalagem. Podemos ver que tem frutas aqui embaladas em vidros, embaladas em isopor e naturais, né? Então aqui já tem uma diversificação da produção, né? E abaixo, ao lado, nós temos também uma demonstração de uma agroindústria com um nível bem mais elevado de sofisticação, né? Que hoje é denominado de complexo agroindustrial. Observe-se nessa ordem acima, classificação ascendente de níveis de organização cooperativa. Então, no primeiro acima você tem uma pequena cooperativa, aqui você exigiu um pouco mais de tecnologia, uma cooperativa um pouco mais evoluída, né? E embaixo nós temos uma cooperativa bancária, né? E um grande complexo agroindustrial, que é essa última aqui do lado direito embaixo. Continuando então. As cooperativas surgiram com o intuito de evitar a intermediação, ou seja, com o objetivo de apropriar os lucros dos intermediários, representados pelos beneficiadores dos produtos do campo, no caso de cooperativas rurais. Vamos falar agora sobre a história do cooperativismo, como surgiu. O cooperativismo teve início em 21 de dezembro de 1844, muito tempo atrás, não é? Neste dia, 28 tecelões, operários da indústria têxtil, do bairro de Rochdale, na Inglaterra, fundaram a Sociedade dos Probus. Probus significa trabalho. Pioneiros de Rochdale. Esse é o nome pomposo da primeira cooperativa que surgiu no mundo. O que aparentemente parecia apenas um armazém idealizado pelo grupo de operários para oferecer aos seus associados artigos de primeira necessidade e outros serviços de ordem econômico-social, transformou-se na semente do movimento cooperativista mundial. É bom observar que essa iniciativa foi uma reação à ganância capitalista, denominada pelos estudiosos de capitalismo selvagem, provocada pela Revolução Industrial, que na época submetia crianças e mulheres à jornada de trabalho de até 16 horas de duração. O êxito dessa iniciativa passou a ser um exemplo para outras categorias de operários. Com objetivos claros e eticamente discutidos, esses trabalhadores economizaram durante 12 meses
28 libras e criar uma sociedade que atuaria no mercado, tendo o homem como principal finalidade, e não o lucro. Princípio completamente oposto do que se praticava costumeiramente à época na região. É interessante comentar que, ao iniciarem seu negócio, foi motivo de deboche por parte dos demais comerciantes. De certo ponto é uma reação até normal, porque o que eles fizeram foi inédito, foi um ineditismo da iniciativa, foi um ineditismo essa iniciativa. Contudo, para surpresa geral, logo no primeiro ano de funcionamento, o capital da empresa aumentou para 180 libras. Observem que passou de 28 para 180, extremamente positivo. Os governos é reconhecido como uma fórmula democrática para a solução de problemas socioeconômicos. Vamos falar agora sobre os princípios do cooperativismo. Para participar do desenvolvimento da sociedade de forma consciente e organizada, é necessário que discutamos em grupo como entendemos a vida de nossa comunidade, definindo o futuro que desejamos. Desde o início do cooperativismo, a troca de ideias entre as pessoas para solucionarem problemas comuns foi colocada como prática necessária e insubstituível. Esse hábito democrático acompanha o crescimento do movimento cooperativismo e tornou possível a permanente articulação de seus representantes, enfatizadas em sucessivos congressos, desde o século XIX. Em 1995, há pouco tempo, líderes cooperativistas de todo o mundo debateram sobre importantes questões para o fortalecimento da prática cooperativista, refletindo sobre objetivos de suas organizações, e um novo conceito de cooperativa foi elaborado durante o Congresso. A cooperativa é uma associação autônoma de pessoas unidas voluntariamente para satisfazer suas necessidades e aspirações econômicas, sociais e culturais comuns, através de uma empresa pertencente a todos e democraticamente controlada e tendo como valores a autoajuda, a autorresponsabilidade, democracia, igualdade, equidade e solidariedade. Seus membros acreditam nos valores éticos de honestidade, transparência, responsabilidade social e preocupação com os demais. Quais são então os princípios cooperativistas? São, primeiro, a adesão é livre e voluntária. A sua gestão é democrática, o associado tem direito a somente um voto, independente do valor do seu capital empregado. O associado tem participação financeira, participação obrigatória na formação do capital da cooperativa. A cooperativa tem autonomia e independência. O sócio somente tem seu controle. Realizar a capacitação de práticas cooperativas, praticar a intercooperação, no que se refere à troca de informações, produtos e outros. Manter interesse pela comunidade. A cooperativa é uma empresa socioeconômica? Sim. Vamos ver por quê. Diferencia-se dos demais tipos de sociedade por ser, ao mesmo tempo, uma associação de pessoas e também um negócio. Para conseguir bons resultados, deverá equilibrar essa dupla característica, o aspecto social e o econômico, buscando sempre o aperfeiçoamento de suas atividades e filosofia. Vamos ver agora alguns detalhes interessantes. Primeiro, a maior cooperativa de saúde do Brasil, a Unimed, criou em 2003 o selo de responsabilidade social. Esse selo vem reforçar em suas cooperativas a noção de responsabilidade com a sociedade. Para receber o selo, as cooperativas da Unimed apresentam relatórios mostrando suas ações de responsabilidade social em suas áreas de cobertura. A avaliação é baseada em critérios inspirados em outras instituições, como Fundação Bradesco, Instituto CIA e nos indicadores éticos de responsabilidade social. Segundo, as cooperativas devem trabalhar juntas para que haja um intercâmbio de informações, produtos e serviços. Dessa forma, prestam melhores serviços a seus associados e fortalecem o movimento cooperativismo. As cooperativas são organizadas em entidades representativas que facilitam a intercooperação. As várias cooperativas de todos
ramos de atividade de Minas Gerais, por exemplo, são representadas pela organização das cooperativas dos estados de Minas Gerais. Isso acontece em todos os estados brasileiros. Uma terceira novidade. A cooperação entre as cooperativas acontece principalmente quando elas trocam informações sobre suas técnicas de produção, quando a cooperativa maior se torna cliente de uma cooperativa menor, quando uma cooperativa de determinado ramo de atividade presta serviços para outra de outro ramo, uma cooperativa de transporte prestando serviços para cooperativas agropecuárias, por exemplo. Essas são apenas algumas das situações de intercooperação. Uma quarta observação. Apresentamos vários aspectos da doutrina cooperativista, onde foram destacados os valores do cooperativismo, que são a ajuda mútua e a solidariedade, a responsabilidade, a democracia, a igualdade e a equidade, a honestidade e a transparência, a responsabilidade social e a preocupação com o semelhante. Os 7 princípios cooperativistas, que são as linhas orientadoras por meio das quais as cooperativas levam seus valores à prática, os 7 princípios do cooperativismo são os seguintes. Primeiro, adesão voluntária e livre. Segundo, gestão democrática pelos membros. Terceiro, participação econômica dos membros. Autonomia e independência. Educação, formação e informação, intercooperação, interesse pela comunidade. Os símbolos do cooperativismo são o emblema e a bandeira. Esses símbolos são conhecidos mundialmente e servem para identificar os produtos e serviços produzidos por cooperativas, além de divulgar a doutrina cooperativista. Vamos agora falar sobre a evolução das cooperativas. No nosso caso, as rurais. Uma cooperativa rural tradicional funciona da seguinte maneira. Recebe a produção do produtor rural, do cooperado, se for o caso. Beneficia-se e posteriormente a comercializa, distribuindo proporcionalmente a produção de cada cooperado, o lucro obtido. Então, no caso aí, vou explicando melhor, né, o lucro obtido pela comercialização do produto que a cooperativa faz, certo? É distribuído de acordo com os produtos que os cooperados entregam à cooperativa. Recebe a produção do produtor rural, né, o cooperado, se for o caso. Beneficia e posteriormente a comercializa, distribuindo proporcionalmente à produção de cada cooperado o lucro obtido. Atualmente temos as denominadas cooperativas modernas, onde o seu diferencial está na maior dependência do capital do que do trabalho. Na dependência de maiores áreas de produção, lavouras especializadas, na exigência de novas estruturas físicas, estruturas de produção e estruturas de industrialização e de comercialização. Uso intensivo de tecnologias. Esse é o novo padrão de cooperativa. Ou seja, a cooperativa é uma empresa e está inscrita no agronegócio. Está inserida no agronegócio, desculpa. Temos nessa figura exemplos de características que definem a nova cooperativa. Grandes áreas produtivas com uso intensivo de capital, financeiro e de tecnologia. Grandes estruturas físicas de beneficiamento e comercialização e produtos com alto grau de transformação. Para fins cooperativos, uma suposta pequena cooperativa tradicional. Por possuírem vantagens como visar benefícios coletivos, ter princípios e possuir um negócio, torna-se instrumento eficaz para as mudanças da realidade do meio rural. Para entender melhor, vamos detalhar melhor de como se deu essa evolução. No início, como já foi dito anteriormente, as cooperativas atuavam de forma mercantil, compra e venda, que é igual ao comércio, que é igual ao mercado. Ou seja, recebia, comprava dos produtores associados e repassava ou vendia para o mercado o produto adquirido dos cooperados. Depois, tomou forma de empresas comerciais, ou seja, não comprava a produção dos cooperados, e sim vendia a eles produtos e insumos utilizados na sua produção. A cooperativa, nesses moldes, funciona como um elo da cadeia do agronegócio, pois comprava grandes quantidades, obtendo com isso preços competitivos
e os repassava, né? Repassava os preços para seus cooperados no momento da compra desses produtos e insumos. Posteriormente, transformou-se em empresas industriais, pois recebe, ou seja, compra matérias-primas, transforma essas matérias-primas ou industrializa, agregando valor a ela e vende-a para o mercado globalizado. Cada etapa dessa evolução, há contribuição do sistema cooperativista para o desenvolvimento do agronegócio, ora servindo como modelo, ora demandando tecnologias, novos produtos, mão de obra mais capacitada e outras demandas. Por isso, a afirmativa dita anteriormente, a cooperativa ou o seu sistema é instrumento eficaz para as mudanças da realidade do meio rural. Por outro lado, o sistema cooperativo permite a inclusão do produtor, o homem do campo, à nova realidade dos negócios rurais. Ou seja, gestão profissional que se traduz em negócios com viabilidade econômica, com justiça social, que seja ambientalmente correta e culturalmente aceita. Temos aí o slide 4. Essa figura ilustra uma reunião da diretoria de uma suposta cooperativa agroindustrial em que o ambiente de modernidade e espírito empresarial ilustra também o imenso potencial do agronegócio brasileiro. A partir da década de 70, ocorreram várias transformações na base técnica da produção agrícola e essas mudanças foi denominado de padrão moderno de produção capitalista. As cooperativas não ficaram de fora dessas mudanças. Adaptaram a esse padrão de gestão profissional e as disseminaram, essas mudanças, dentro das cadeias produtivas e das unidades produtivas, né? Ou seja, das empresas agropecuárias, essas empresas mais tecnificadas. Com essas mudanças, as cooperativas agroindustriais se tornaram verdadeiros complexos agroindustriais, fazendo com que o seu sistema organizacional seja concebido como um instrumento de transformação que obtém recursos do meio ambiente, ou seja, os insumos, e os transforma em resultados, ou seja, os produtos, que em última análise são os objetivos da organização. O próximo tópico que falaremos agora é em relação aos ramos cooperativistas, ou seja, quais são os tipos de cooperativas e seu objetivo. O ramo agropecuário é a cooperativa formada por produtores rurais com o objetivo de aperfeiçoar seu sistema de produção, ou mesmo a obtenção de melhores preços para seus produtos através da eliminação da pessoa do atravessador. Essa figura ilustra o suposto grupo de cooperados realizando a atividade de plantio de arroz irrigado na região sul do país. Ramo de consumo. Vamos falar agora sobre o ramo de consumo. É outro tipo de cooperativa. As atividades básicas dessas cooperativas é a de formar estoques para distribuição aos cooperados em condições vantajosas de preço. Esta figura ilustra uma suposta cooperativa de consumo do setor de alimentos, onde é disponibilizado produtos de laticínio e panificação para serem adquiridas pelos associados. Um outro ramo é o ramo de crédito. São cooperativas de crédito, são instituições financeiras que realizam todas e qualquer operações do mercado financeiro. São formadas por profissionais de qualquer categoria econômica do campo ou da cidade. Seu objetivo é agregar renda ao associado através de financiamentos ou empréstimos monetários. Este slide ilustra a suposta cooperativa de crédito. Nele, um suposto gerente da cooperativa mantém diálogo com alguns cooperados, valorizando o relacionamento da instituição com os seus associados. Um outro ramo é um ramo educacional. É uma cooperativa formada por pais de alunos. Tem como objetivo conquistar melhores e mais acessíveis condições de ensino através de formação de escolas e centros de treinamento. Pode ter outros objetivos, como, por exemplo, cooperativa educacional agrícola, que é utilizada geralmente para aprendizagem de práticas agrícolas. Um outro ramo é o ramo habitacional.
As cooperativas deste ramo têm como objetivo proporcionar a aquisição de moradias pelos seus associados. Contemplam as atividades de construção e administração de conjuntos habitacionais. Temos também o ramo de transporte, que são cooperativas deste ramo, são formadas por transportadoras de cargas e passageiros, como, por exemplo, caminhoneiros, taxistas, vans, né? Vamos ver aqui então um outro slide. Esta figura ilustra uma suposta cooperativa de transporte de carga via balsas, né? Que é um transporte fluvial. Meio de transporte de custo mais baixo, usualmente utilizado quando o volume transportado é significativo e há disponibilidade de via fluvial. Temos também o transporte rodoviário, mostrado nessa figura, através de um carregamento de grãos de soja. Ramo mineral. Esta cooperativa é constituída por trabalhadores que atuam na extração ou na manufatura ou mesmo na comercialização de minérios. Exemplos: exploração de areia e brita para a construção civil, extração de ouro, pedras semipreciosas e outras. Essa ilustração mostra a fonte de onde se extrai areia, ouro e pedras preciosas, ou seja, os mananciais de água doce, os rios, né? Temos também um outro ramo, que é o ramo industrial, né? No ramo industrial são cooperativas onde os meios de produção explorados pelos associados pertencem à cooperativa. Os seus membros compõem todo o quadro funcional e diretivo. Vou mostrar mais um slide para vocês. Esta figura ilustra o complexo agroindustrial da cooperativa Coama, localizado no município de Campo Mourão, no estado do Paraná. Vocês podem observar aqui, ó, que é um complexo imenso, muito grande. Quer dizer que tem uma estrutura, exige uma estrutura organizacional, existe uma estrutura de logística muito grande. Então é um exemplo avançado de uma cooperativa hoje no país. Um outro ramo é o ramo da infraestrutura. Congrega cooperativas que prestam serviços exclusivos ao seu quadro de associados. Como exemplo, tem as cooperativas de eletrificação rural, telefonia rural e outros. O associado é o único beneficiário desse serviço. Temos também o ramo de turismo e lazer. Cooperativas em que os serviços prestados pelos seus associados estão diretamente relacionados com a atividade turística e ao lazer de sua região. Vamos ver mais um slide. Esta figura mostra uma suposta cooperativa de turismo e lazer rural, onde em sua propriedade, grupos de clientes realizam uma cavalgada e um outro grupo passeio de contemplação. Temos ainda o ramo da saúde, que são cooperativas que congregam profissionais da saúde, como médicos, psicólogos, dentistas e outros, tendo os mesmos objetivos do ramo de trabalho, né? E um outro ramo também, certo? Que é o próprio ramo do trabalho, que engloba todas as cooperativas constituídas por categorias profissionais, como eletricistas, técnicos da área rural, engenheiros mecânicos, jornalistas, professores, profissionais de informática e outros, cujo objetivo é o de proporcionar aos seus associados fonte de trabalho e renda, através da prestação de serviços a terceiros. Vou mostrar mais um slide para vocês. Esta figura retrata um suposto associado de uma cooperativa de trabalho prestando serviço profissional de engenharia em obra de construção civil. Os interessados nessa figura estão em reunião no próprio local do serviço. Vamos ver agora como será estruturado o sistema de representação do cooperativismo. O sistema está estruturado em forma hierárquica, conforme abaixo. Primeiro, temos a representação internacional, né, que é através da Aliança Cooperativa Internacional, ACI, fundada em Londres, berço do cooperativismo, no ano de 1895.
é formada pelos órgãos de representação do sistema cooperativismo dos países membros da ACI. Atualmente tem sua sede em Genebra, na Suíça. Temos também a ACI Américas, que é um escritório regional da ACI Internacional, que fica localizado em São José, na Costa Rica. Como resultado direto da sua liderança, visão e compromisso, a ACI se converteu em uma das organizações não governamentais mais importantes no desenvolvimento do cooperativismo regional. Temos a representação nacional, Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, criada no ano de 1969 em um congresso cooperativista realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em 1972, sua sede foi transferida para Brasília, Distrito Federal. A OCB é uma sociedade civil, órgão técnico consultivo, estruturada nos termos da Lei nº 5.764, do ano de 1971. Temos, então, no nível mais baixo, a Organização das Cooperativas dos Estados. Todos os estados brasileiros têm a sua OCB. Essa organização congrega e representa todos os ramos do cooperativismo no respectivo estado e presta serviço às filiadas, conforme o interesse e as necessidades das mesmas. Confederação das Cooperativas. 3 ou mais federações ou cooperativas centrais podem constituir uma confederação, cujos objetivos são orientar e coordenar as atividades de suas filiadas e ainda representá-las junto aos poderes públicos e outras entidades classistas. Federações ou cooperativas centrais. 3 ou mais cooperativas podem constituir uma federação ou cooperativa central, cujos objetivos são, para o caso de cooperativa central, organizar e desenvolver serviços para suas filiadas com ganho de escala e economia de custos. Para o caso das federações, exercer o papel de representação política, defendendo os interesses de suas filiadas. Por fim, temos as cooperativas normais, ou seja, 20 ou mais pessoas podem constituir uma cooperativa singular. Singular representa unitária. As cooperativas singulares podem filiar-se a uma ou mais centrais ou federações. Observe esse detalhe. Temos agora algumas curiosidades. Primeira, em 2001 foi criada a Reunião Especializada de Cooperativas do Mercosul. Essas reuniões discutem acordos e instrumentos firmados sobre o setor cooperativo de cada país, como, por exemplo, acordos de parcerias comerciais entre as cooperativas dos países. Desta forma, aconteceu a inserção dos movimentos cooperativistas nacionais no processo de integração do Mercosul. O Mercosul, o Mercado Comum do Sul, é uma associação econômica integrada pela Argentina, pelo Brasil, pelo Paraguai e pelo Uruguai, com fins comerciais. Segundo, voltando um pouco na história, podemos constatar que até a década de 50 não havia nenhuma representação para defender os interesses comuns das cooperativas no Brasil. Foi somente nessa década que surgiu a União Nacional das Associações de Cooperativas, UNASCO. Alguns grupos dessas entidades se desentenderam e criaram a Aliança Brasileira de Cooperativas, a ABCOP. A UNASCO e a ABCOP se fundiram em 1969 para formar a OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras. Uma outra curiosidade, outra representação importante é a Frente Parlamentar do Cooperativismo, que funciona em Brasília, mais precisamente no Congresso Nacional, e é formada por senadores e deputados federais. Em 2006, constava com mais de 200 parlamentares, vindos de todos os partidos políticos. Essa mesma estrutura funciona nos estados, deputados estaduais e nos municípios, através dos vereadores. Vamos fazer agora um pequeno resumo. Nessa aula você viu como funciona a organização do sistema cooperativista no Brasil, verificando aspectos como o órgão máximo de representação do cooperativismo é a Aliança Cooperativa Internacional, com sede em Genebra, na Suíça. Em território nacional, as cooperativas são representadas pelas OCB. Cada estado possui uma organização de cooperativas que convencionamos chamar de OCE, Organização das Cooperativas Estaduais.
Todas as cooperativas brasileiras, para serem reconhecidas como tal, têm de ser filiadas à OCE e à OCB. As cooperativas são classificadas em 3 tipos: singulares, federações e confederações. As cooperativas singulares são chamadas de cooperativas de primeiro grau e exercem atividades específicas segundo seu ramo de atividade. As federações ou cooperativas de segundo grau são a reunião de 3 cooperativas singulares e representam um setor por região geográfica. As confederações ou cooperativas de terceiro grau são a reunião de 3 federações e representam as cooperativas nacionalmente. Bem, por hoje é só. Na próxima videoaula falaremos sobre como formar uma cooperativa, a sua estrutura e muito mais. Até lá!